Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o ajuste do relógio do juízo final para o seu nível mais próximo da meia-noite desde que foi criado, indicando o quanto o mundo está se aproximando de um evento potencialmente cataclísmico. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. O relógio do Apocalipse, apesar do seu nome extravagante, foi criado em 1947 por cientistas renomados do Projeto Manhattan, como J. Robert Oppenheimer. Quando foi criado, marcava 7 minutos para meia-noite, refletindo o medo de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Mas durante a Guerra Fria, oscilou drasticamente, como em 1953, quando chegou a 2 minutos da meia-noite após testes de bombas de hidrogênio. Em 1991, com o fim da União Soviética e o Tratado START, o mundo foi tomado por uma sensação de alívio, com muitos passando a encarar a Rússia pós-soviética como uma aliada disposta a crescer em um mundo integrado. E por causa dessa percepção, o relógio do Apocalipse recuou para 17 minutos, o mais distante da meia-noite de todos os tempos. Hoje, porém, retrocedemos décadas, com a invasão russa da Ucrânia em 2022 reacendendo fantasmas do passado, com todo esse clima piorando ainda mais em novembro de 2024, quando o governo russo revisou a sua doutrina nuclear, autorizando ataques nucleares mesmo contra ofensivas convencionais e mesmo contra nações sem um arsenal atômico. Durante a crise dos mísseis de Cuba em 1962, o mundo evitou o apocalipse nuclear graças a canais diplomáticos, algo que hoje parece muito frágil. Além disso, o Novo START, o último grande tratado de controle nuclear entre Estados Unidos e Rússia, expira em 2026. Com Moscou exigindo que China e França participem das negociações e com Washington resistindo, o último grande acordo visando a redução de armas nucleares tem grandes chances de não ser renovado. E, sem acordo, uma nova corrida nuclear é inevitável, e desta vez envolvendo grandes potências nucleares, como é o caso da China. Enquanto a Europa enfrenta a sua maior guerra desde 1945, o Oriente Médio vive uma instabilidade crônica. A guerra entre Israel e Hamas em Gaza, iniciada em 2023, já matou milhares. O Irã, o principal financiador dos grupos armados na região, mantém um programa nuclear militar que, em breve, pode resultar em uma bomba atômica iraniana. E no leste asiático, a China amplia a pressão sobre Taiwan, enviando caças e navios para a região em demonstrações de força cada vez maiores. Em 1954 e 1958, crises no Estreito de Taiwan quase levaram a um conflito entre Estados Unidos e China. E agora, com Pequim apertando ainda mais o cerco e a pressão, o risco ressurge com força redobrada. Já a Coreia do Norte, que em 2017 realizou o teste de uma bomba nuclear de hidrogênio miniaturizada, firmou-se como potência nuclear plena e segue desenvolvendo mísseis balísticos capazes de alcançar qualquer ponto do território americano. E não podemos nos esquecer também da inteligência artificial, que está revolucionando os campos de batalha. Em 2024, drones autônomos foram usados em combates na Ucrânia, decidindo alvos sem intervenção humana. Um salto perigoso que revela uma tendência assustadora: entregar nas mãos de um algoritmo a decisão sobre matar seres humanos. Hoje, a IA também alimenta desinformação em massa, com bots gerando deepfakes de líderes mundiais, como o vídeo falso de Putin declarando guerra à OTAN em 2024. Durante a Guerra Fria, a KGB espalhava notícias falsas via rádio e jornais, mas agora a escala é global e instantânea. Governos tentam reagir, como em outubro de 2024, quando os Estados Unidos aprovaram normas para limitar o uso militar da IA, mas a ordem foi revogada semanas depois.
Trata-se de um vácuo regulatório que lembra os anos 2000, quando a internet militarizada deu origem a cyberataques como o Stuxnet, que sabotou usinas iranianas em 2010. E, finalmente, temos a questão ambiental. Em 2024, o mundo atingiu 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, ultrapassando a meta do Acordo de Paris de 2015. Secas no Sahel africano estão desestabilizando países como Mali e Níger, onde grupos jihadistas recrutam os famintos. E no Paquistão, enchentes deslocaram milhões de pessoas. Um cenário semelhante ao da Síria em 2011, quando uma seca histórica alimentou protestos que se transformaram em guerra civil. Para os militares, isso é uma questão de segurança nacional, com o Pentágono divulgando um relatório em 2003, já alertando que o clima pode ser o maior multiplicador de conflitos do século XXI. Hoje, a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos planejam bases resistentes a furacões, enquanto a Rússia vê no degelo do Ártico uma rota estratégica, iniciando uma nova corrida ao polo com a China e a OTAN. Em 1963, após a crise dos mísseis, Estados Unidos e União Soviética criaram o famoso telefone vermelho para evitar erros de comunicação. E em 1987, o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, o INF, eliminou mísseis na Europa, um exemplo claro de que a diplomacia pode funcionar. Hoje, especialistas sugerem que uma das melhores formas de reverter essas tensões envolve a reativação de acordos multilaterais, com destaque para o INF, que expirou em agosto de 2019 após a saída dos Estados Unidos, e, principalmente, negociações visando a renovação do Novo START, mas desta vez incluindo também outras potências nucleares. O relógio do apocalipse é, no fundo, um espelho das nossas escolhas coletivas. Nos anos 90, a humanidade provou que é possível recuar da beira do abismo, mas agora, com invasões em larga escala envolvendo milhões de soldados na Europa, com o Oriente Médio cada vez mais mergulhado no conflito, com as guerras híbridas envolvendo propagandas e o uso indevido da inteligência artificial, e com um planeta com um clima cada vez mais descontrolado, o mundo precisa de ações contundentes agora. Como disse Oppenheimer, um dos criadores do relógio do juízo final, nos tornamos a força que destrói mundos. Cabe a nós, agora, decidir se seremos também a força para salvar o nosso mundo. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Thank you all for being here today. It is the determination of the Science and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists that the world has not made sufficient progress on existential risks threatening all of humanity. We thus move the clock forward. In setting the clock closer to midnight, we send a stark signal. Because the world is already perilously close to the precipice, any move towards midnight should be taken as an indication of extreme danger and an unmistakable warning. Every second of delay in reversing course increases the probability of global disaster. It is now 89 seconds to midnight. This is the closest the world has ever been to midnight.